Olá meus amigos, meu nome é Eliseu e você está no canal SOS Guarani Kaiowá. Hoje iremos falar um pouco mais sobre a violência que vem ocorrendo com esse povo. A violência oriunda do preconceito, da discriminação e principalmente pela disputa de terras. As matérias aqui relacionadas foram retiradas do site do CIMI e poderão ser encontradas no link abaixo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu ao Estado brasileiro medidas cautelares para a proteção da comunidade Guarani Kaiowá, da terra indígena Guiraroca, localizada em Carapó, Mato Grosso do Sul. Essa cautelar visa garantir o direito à vida e à integridade pessoal dos membros da comunidade. Em 9 de maio deste ano, a Comissão Interamericana recebeu da Atiguaçu, a Grande Assembleia Guarani Kaiowá, uma solicitação de medidas cautelares a favor do Tecorra. Segundo a solicitação, os Guarani Kaiowá dessa Tecorra estão em uma situação de risco após serem objetos de uma série de ameaças, abusos e atos de violência praticados por fazendeiros, funcionários e capangas, tendo como pano de fundo um conflito fundiário envolvendo a terra indígena. São 110 Guarani Kaiowá que vivem em menos de 50 hectares na terra indígena. Em 2009, o Estado brasileiro reconheceu o território como tradicional. Entretanto, a decisão foi apelada por interesse dos fazendeiros, resultando na reversão da decisão em 2016. Tramitam na Justiça Federal 2 processos de despejo contra a comunidade Guarirocá. Ambos podem ser executados ainda esse ano. Os Guarani Kaiowá também aguardam os ministros do Supremo Tribunal Federal julgar a ação rescisória AR 2686, onde o povo busca reverter a anulação da demarcação. Neste contexto de completa insegurança jurídica, os Guarani Kaiowá alegam à Comissão Interamericana de Direitos Humanos que a comunidade e principalmente os seus líderes sofrem diariamente com perseguições e ameaças dos fazendeiros e de seus capangas, e toda ordem de violência foi relatada à Comissão Interamericana. Tiros sobre os locais de moradia acontecem periodicamente. Ataques e ameaças contra lideranças do Tecorra também estão na medida cautelar. O caso de Tito Vilalva, que em 6 de março deste ano, o indígena foi ameaçado com os dizeres de que tem que matar e jogar o corpo em qualquer lugar. A ameaça se repetiu com Erileide Domingues, em 12 de agosto. A comunidade afirma para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos estar sendo ameaçada por meio de uso descuidado e intencional de agrotóxicos, o que buscaria lhes instigar a sair da terra que ocupam e o que afetaria a sua saúde. Conforme vídeos feitos pelos indígenas, o agrotóxico é lançado por aviões e tratores nas plantações, mas também na aldeia. Os Guarani Kaiowá comprovam que o agrotóxico é lançado a menos de 10 metros da escola, enquanto as crianças estariam em aula, o que os fariam respirar o agrotóxico vaporizado. Casas e o posto de saúde da aldeia também são costumeiramente atingidos. Não havia plantação perto da escola e do posto de saúde, o que mudou em resposta às ações dos indígenas para demandar as terras disputadas. Garrafas e tambores com compostos químicos dos agrotóxicos são lançados no rio, contaminando a sua fonte de água potável, razão pela qual não se encontram mais peixes dos rios. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos confirmou a grave situação humanitária enfrentada pelos Guarani Kaiowá, derivada em grande parte da violação dos seus direitos do acesso à terra. Ainda se não bastasse tudo isso, a comissão tomou nota do grande número de suicídios entre os Guarani Kaiowá. A comissão ouviu dos líderes espirituais que suicídio simboliza a morte, após a impossibilidade de uma vida com dignidade física e espiritual. A Comissão Interamericana e a Corte Interamericana dos Direitos Humanos estabeleceram que medidas cautelares e provisórias têm natureza dupla, uma cautelar e outra tutelar. Quanto à tutelar, as medidas buscam evitar danos irreparáveis
e preservar o exercício dos direitos humanos. Já no caso da cautelar, as medidas têm o objetivo de preservar uma situação jurídica enquanto estiver considerada pela comissão. O propósito da natureza cautelar é preservar os direitos em risco até que a petição que esteja sobre análise do sistema interamericano seja resolvida. O objetivo e finalidade são para garantir a integridade e a eficácia da decisão de mérito, e assim evitar que os direitos reivindicados sejam violados, situação que poderia tornar ineficaz a decisão final. Esta atenção urgente, no entanto, se relaciona aos atrasos e à falta de delimitação e demarcação do território indígena, situação que é agravada pelo enfraquecimento progressivo institucional da FUNAI nos últimos 4 anos. Com resultado, observa-se que um dos principais problemas associados aos povos indígenas são assédio, ameaças e ataques a defensores, líderes e comunidades indígenas que defendem o seu território. Outra crueldade que aconteceu contra esse povo foi em julho desse ano, quando capangas de proprietários rurais com terras incidentes sobre propriedades tradicionais dos índios Guarani Kaiowá invadiram a Tecorra em Dourados. Foram 2 investidas a tiro contra a retomada. 2 Guarani Kaiowá ficaram feridos com balas de borracha e outro ataque mais violento se deu no dia 23, com caminhonetes e tratores modificados. Os capangas contratados avançaram em cima dos Guarani Kaiowá. Retornando na noite seguinte, os capangas voltaram ainda mais violentos, já atentando contra a vida dos membros da comunidade, que culminou em um triste e terrível episódio. De acordo com o documento enviado à Procuradoria-Geral da República, o bando armado retornou com mais ferocidade. Um menor indígena de 14 anos de idade foi atingido por 18 tiros de borracha de grosso calibre, vindo a perder a consciência. Logo em seguida, ele foi atirado vivo a uma fogueira pelos seguranças dos ruralistas, onde permaneceu até o amanhecer, tendo 90% do corpo queimado. Os Guarani Kaiowá relataram à Procuradoria-Geral da República que enquanto o menor ardia no fogo, não foi permitido a aproximação dos indígenas para socorrê-lo, o que só foi possível fazê-lo com a saída dos criminosos do local, quando então foi solicitado o comparecimento do Corpo de Bombeiros ao local dos delitos. Romildo ficou internado no Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 29 de julho. Em outro episódio descrito pelos Guarani Kaiowá, a Procuradoria-Geral da República, os jovens indígenas Josi Cleiton, de 15 anos, e Alisson, de 14 anos, perderam parcialmente a visão a tiros de bala de borracha. Já no dia 1º de agosto, Mirna da Silva foi perseguida por pistoleiros. Vários tiros de bala de borracha foram efetuados contra a indígena, que precisou ser levada ao hospital. Outro evento envolveu uma senhora indígena de 75 anos, de nome Maria. Ela teve suas pernas prensadas e quebradas pelo trator utilizado pelos criminosos para destruir os barracos dos indígenas. Evento que ocorreu às 5 da manhã. Um absurdo, uma atrocidade por parte desses seguranças. As crianças, os jovens, os idosos, além das lideranças desse povo, estão sendo perseguidos, torturados e mortos sistematicamente, sem que ninguém faça nada. Como podemos observar, este é mais um descaso por parte dos nossos governantes, com um povo que também é brasileiro e tem todos os direitos e merece respeito como cidadão brasileiro. Por isso existe uma Constituição válida que protege como povo, protege sua cultura, suas crenças. Os interesses econômicos e desenvolvimentistas do governo e da parte privada não podem estar acima da lei e da dignidade da pessoa humana. Vamos juntos fazer com que mais pessoas tomem conhecimento dessas barbáries que estão acontecendo nesse exato momento na Grande Dourados, nas aldeias do Mato Grosso do Sul, contra os Guarani Kaiowá. O Mato Grosso do Sul
é o segundo estado brasileiro com maior índice de homicídios e é o primeiro em taxas de suicídios de indígenas. Obrigado por ter assistido nosso vídeo. Ajude-nos a divulgar nosso trabalho, compartilhando e se inscrevendo neste canal. Até a próxima!